You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Meus amados, eu vos convido a abrirem a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Os santos devem temer todos os pecados, mas nenhum sofrimento. Segunda Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Mesmo sentados, abra sua Bíblia, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, por qualquer outra rede, também abra sua Bíblia, que você venha participar desse momento de forma muito piedosa e de forma com que o seu coração esteja aberto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, e assim diz a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, quando se desfizer, também da parte de Deus um edifício,
casa não feita por mãos eternas nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Fala ao nosso coração, Senhor. Ministra as nossas vidas, pois não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é pela demonstração do teu Espírito. Então vem, Senhor, as nossas vidas, sara o nosso coração, edifica-nos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Os santos devem temer todos os pecados, mas nenhum sofrimento. A segunda carta do apóstolo Paulo é um verdadeiro manual de resiliência. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto é um verdadeiro manual de como nós devemos proceder no sofrimento. O apóstolo Paulo, mesmo sendo quem era, mesmo apesar de toda piedade, de toda espiritualidade e de todo arcabouço teológico, ele não viveu numa estufa de proteção eclesiástica. Ele não estava numa redoma, ele não tinha uma apólice de segurança contra sofrimento, pelo contrário, ele foi um homem de muitas dores. E a Escritura mesmo diz que ele foi chamado, dentre tantas coisas, de testemunhar a reis, também de saber o que é padecer. De forma, amados irmãos, que eu gostaria de olhar para esse texto, extraindo algumas lições, porque o capítulo 4, amados irmãos, Paulo começa a descrever a fragilidade dos vasos. Entenda vaso como eu, como você. Paulo começa a descrever a fraqueza do nosso coração. Ele não nega essa realidade, ele não coloca nenhuma placa em seu próprio coração, ou na igreja que pastoreava, pare de sofrer, porque o sofrimento fazia parte da sua trajetória cristã e ainda mais da sua trajetória ministerial. De forma que eu gostaria de extrair algumas lições. Então anote no seu coração cada uma delas. E a primeira lição desse texto é que nenhum sofrimento é sem propósito. A primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto é que nenhum sofrimento é sem propósito. E aqui Paulo começa a narrar algumas razões pelas quais sofremos, algumas razões pelas quais choramos, algumas razões pelas quais nós crentes não estamos imunizados, vacinados contra a dor e contra as lágrimas. E aí ele começa a narrar algumas razões pelas quais nós sofremos, e eu queria que você guardasse isso muito bem no seu coração. E o versículo 7 existe a primeira razão. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também. Paulo vai dizer que o sofrimento deixa claro de onde vem o verdadeiro poder. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Olha a preposição agora. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A primeira razão pelas quais sofremos, ou pela qual sofremos, é que o sofrimento deixa claro de onde vem o verdadeiro poder. Porque, amados, mesmo sendo quem somos, o sofrimento tripudia dos nossos anéis de formatura,
a agonia zomba de nossos diplomas na parede, a aflição despreza a nossa idade, as angústias não estão nem aí para o nosso currículo Lattes. E aí nós percebemos que o sofrimento é uma grande manifestação, é uma grande vitrine de onde vem o nosso verdadeiro poder. E aí Paulo vai ilustrar isso dizendo que nós somos vasos de barro. O vaso de barro, naquela época, era um instrumento frágil, barato, era um instrumento extremamente temporal. E aí Paulo vai dizer que dentro desse vaso existe um tesouro. E aí Paulo agora vai fazer uma dicotomia entre o vaso e o que tem dentro do vaso. E aí ele começa a expressar que nós, como vaso, nós temos as nossas fragilidades, nós temos a nossa simplicidade, onde não deve haver nenhuma sedução a nós mesmos, não deve haver nenhuma vaidade, nenhum narcisismo. E aqui Paulo começa a dizer que o precioso não é o vaso, o precioso é o que está dentro do vaso, é o tesouro. Agora me diga uma coisa aqui, amados, isso me chama muita atenção. Quando eu olho para o vaso Paulo, e ele se descrevendo, ele começa a olhar para ele e fazer uma comparação para o que está dentro dele, o Evangelho de Cristo, o Cristo do Evangelho, o Santo Espírito de Deus, e ele começa a olhar para ele como um vaso simples, frágil, barato, miserável, que não tem nenhum valor nele mesmo. E quando eu olho para ele, eu olho a linhagem de Paulo, o qual era um instrumento de grande orgulho para um judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, da tribo que não se misturou na dispersão. Ele olha para ele e diz assim: a minha linhagem, o meu sangue não vale de nada. Ele olha para ele, para toda a sua erudição, ele olha para todos os seus anéis de formatura, ele olha para toda a sua herança acadêmica, criado aos pés de Gamaliel, e diz: isso é fragilidade. Ele olha para o seu status eclesiástico, de fundador de igreja, de um grande orador, de um grande pregador, e ele diz: isso não vale de nada. Ele olha para ele com todo o seu avanço missionário, com todo o seu protagonismo em Atos dos Apóstolos, e ele diz: eu não passo de um mero vaso, quebrado, frágil e sem valor algum nele mesmo. Existe uma distorção, irmãos, quando o pregador quer aparecer mais do que a pregação. Existe uma distorção quando o vaso quer aparecer mais do que o tesouro que está dentro dele. Assim como é inconcebível, assim como é um estranho, a moldura chamar mais atenção do que a pintura, assim é estranho o evangelista querer aparecer mais do que o evangelho. Assim como os talheres não devem chamar mais atenção do que a refeição posta à mesa, o pregador não deve estar acima da pregação, porque nós somos vasos e vasos de barro. Primeira razão pela qual você sofre é para que você entenda que o seu poder de resiliência não vem do divã da psicanálise, não vem da terapia de uma psicologia, não vem do seu sobrenome, não vem dos seus recursos, não vem do seu sangue, não vem de nada nesta terra humana, é Deus que nos sustenta. Segunda razão pelas quais sofremos, ainda está no versículo 7. O sofrimento é um grande holofote sobre o verdadeiro tesouro. O sofrimento mostra que a preciosidade está no que está dentro do vaso. E aqui Paulo começa agora a levantar 4 paradoxos. Olhe para a sua Bíblia. E nesses 4 paradoxos, ele começa a dizer. Versículo 7. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados,
abatidos, porém não destruídos. Agora ele levanta 4 paradoxos que lança luz sobre o propósito do sofrimento e que nesse propósito é para mostrar aonde reside a verdadeira preciosidade. Numa cultura narcisista, egoísta como a nossa, numa cultura vaidosa onde nós buscamos a luz da ribalta, onde nós buscamos o tapete aveludado e o tapinha nas costas, tentando buscar honra, Paulo começa a dizer, amados irmãos, que nós somos extremamente vulneráveis. Nós sofremos tribulações, nós ficamos perplexos, nós somos perseguidos, nós somos abatidos, e aí ele começa a fazer esse paradoxo, que eu gostaria de falar sucintamente um pouquinho sobre ele com os amados. Primeiro paradoxo: atribulados, mas não angustiados. A palavra tribulação aqui, ela significa aquele que é afligido, aquele que sofre pressões. Paulo era um homem extremamente afligido, ele era um homem que sofria pressões internas do seu próprio coração, externas dos judeus que caçavam ele, que perseguiam ele, da igreja. Então ele era um homem que sabia o que era pressão. Mas a Bíblia diz que apesar de ser oprimido, apesar de ser pressionado, a Escritura diz que ele é atribulado, mas não angustiado. A ideia de angústia, amados irmãos, é uma ideia de estrangulamento. A essência da palavra ansiedade, a palavra angústia, é alguém que está sendo pressionado no seu pescoço e está perdendo ar. A ideia aqui é mais ou menos essa. É alguém que está sendo preso num quarto, está sentindo aquele quarto apertando até comprimi-lo de forma tal que ele ficará esmagado. Paulo disse, nós sofremos tribulações, mas nós não perdemos a esperança. Esse quarto nunca vai se fechar de tal forma que venha nos matar, porque em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A palavrinha perplexo aqui significa nós sofremos por dúvidas. Alguma vez você já se sentiu numa esquina existencial e você disse, e agora, meu Deus? Eu quero dizer a você que não se angustie pelo fato de ter dúvida. A dúvida é típica da natureza humana. A dúvida faz parte das nossas limitações, pois só quem não tem dúvida é aquele que sabe de todas as coisas, aquele que tem um atributo da onisciência. Nós não, e Paulo também não, e ele consola o seu rebanho, manifestando toda a sua fragilidade, e ele diz, olha, tem momentos que eu fico perplexo, eu fico de boca aberta, tem momentos que eu fico cheio de dúvida, tem momentos que eu não sei o que fazer, mas não desanimado. Eu não me entrego ao desespero. A minha dúvida não é pavimento à desesperança. As minhas incertezas não me conduz ao desespero, ao desânimo. E aí ele agora entra no terceiro paradoxo. Perseguidos, mas não desamparados. Irmãos, se tem alguém que sabe o que é ser perseguido, é o nosso irmão Paulo. A palavrinha perseguida aqui, ela traz a ideia de ser caçado como um animal. E se você observar as viagens missionárias de Paulo, meu amigo, é um negócio de produzir tristeza. Leia Atos dos Apóstolos, leia as viagens de Paulo. A sua segunda viagem, irmãos, é um drama. Depois de perceber a direção de Deus de não ir à Ásia para ir para a Europa, ele desce em Filipos, lá os judeus perseguem, ele sai de Filipos, vai para Bereia, depois ele vai para Listra, e aí a Escritura diz que os judeus caçam ele, os judeus vão atrás dele, e ele diz, olha, nós somos perseguidos.
Então não estranhe se você é perseguido no trabalho, não estranhe se pessoas caçam, faram as suas ações, não estranhe essas questões, porque a fé traz consigo essas características também. Mas a Escritura diz: perseguidos, mas não desamparados. É interessante que a perseguição nunca produziu em Paulo murmuração. Ele é preso em Filipos e ele canta e ora. Ele é preso em Jerusalém e ele testemunha da fé diante do Sinédrio. Ele é preso em Roma e aí ele evangeliza a guarda pretoriana. E aí a Escritura diz: olha, nós somos perseguidos, sim, mas desamparados, não. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim: olha, todos me abandonaram, mas o Senhor não me desamparou. O Senhor não me desassistiu, porque desamparado nunca. Você nunca estará sozinho. E eu quero dizer a você que você nem precisa cantar: Senhor, olha para mim, eu farei o que for preciso. Nem precisa cantar isso, porque os seus olhos estão sobre a sua e sobre a minha vida. E ele depois entra para o quarto paradoxo: abatidos, porém não destruído. A palavra abater aqui, ela significa alguém que é lançado com violência ao chão. Paulo algumas vezes se sentiu no chão. Eu acho que uma das nossas grandes dificuldades, irmãos, hoje, é porque às vezes a gente quer ser mais crente do que Paulo. A gente quer ser mais crente que Jesus. Esses homens sofreram, se angustiaram, mas nós não queremos passar por estas coisas. Achamos que a piedade vai nos imunizar contra essas questões. E aí Paulo disse: não, existiu momentos e existem momentos que os servos de Deus ficam cansados, eles ficam lançados ao chão, eles são derrubados. E a ideia aqui, amados irmãos, é de dois lutadores, onde um derruba violentamente o outro ao chão. Já assistiu uma luta de MMA? Você já assistiu uma luta de boxe? Ninguém alisa, as pancadas são reais e visa o nocaute, visa a derrubada. E aí Paulo diz: algumas vezes eu fui nocauteado, algumas vezes eu fui derrubado, algumas vezes eu me senti abatido, sem força para levantar. Quem sabe é um desses momentos que Elias entra na caverna. Quem sabe é um desses momentos que Jeremias diz para si, para Deus: Senhor, não vou mais profetizar. Quem sabe é um desses momentos que alguns valentes da fé querem jogar a toalha de seus ministérios e de sua vida piedosa e já flertam, paqueram, piscam os olhos para a apostasia. Mas o apóstolo Paulo diz: somos abatidos sim, mas destruídos nunca. Podemos cair, porque o cair é do homem, mas aquele que venceu proporciona vitórias para cada um de nós. Aquele que entende os nossos dramas, ele não permite com que nós permanecemos ao chão. Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras, foi perseguido, foi acusado de herege, foi acusado de falso apóstolo, foi açoitado, foi preso. Parecia que o seu ministério ia sucumbir diante de tantas algemas. Mas não. Ele olhava a cadeia como um agendamento do ministério. Ele olhava os açoites como instrumento de maturação da fé. Terceira razão, porque crentes sofrem. Versículo 10 e versículo 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A terceira razão pela qual nós sofremos é que o sofrimento é importante para a manifestação da vida de Cristo em nós. O sofrimento é esperado, é pautado pela soberania dos céus, para que seja manifesta a vida de Cristo em nós. Perceba que Paulo diz assim, levando sempre o morrer. Os sofrimentos de Paulo não eram nocautes de Satanás, mas vitrines da graça. Os sofrimentos de Paulo não eram derrotas, mas eram sermões silenciosos, ilustrações gritantes do sofrimento de Cristo. Paulo diz que nós vamos sofrer e você vai sofrer. Mas, pastor, não diga uma coisa dessa, não. Misericórdia, pastor. Eu já estou tão estremecido, pastor. E o senhor diz um negócio desse. Eu queria que o senhor dissesse outra coisa. Eu quero dizer a você que o sofrimento é importante, porque ele manifesta a vida de Cristo em você. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Olha agora. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa é a razão pela qual nós sofremos. E no versículo 11, irmãos, Paulo ainda é mais agudo. Paulo ainda vai além. Muito bem. Isso foi tudo combinado no céu. A gente está falando sobre sofrimento, né? Quem quiser botar mais para frente, pode botar aqui, tá certo? Pode vir para frente. Pode vir o quanto você quiser, tá certo? Nós estamos alugando 3 tendas para colocarmos aí. Estamos esperando apenas as vigas serem postas para a gente colocar as tendas. A quarta razão pela qual sofremos é que o sofrimento do pastor gera vida para a igreja. Versículo 11. Porque nós quem? Nós do ministério, nós ele. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que é necessário que pastores sofram para que gere vida na igreja. O ministério pastoral, amados irmãos, é inevitável o sofrimento. Por mais que a gente ore, porque é onde não ter onde reclinar a cabeça, é onde não ter descanso. E nós precisamos entender essas questões, porque se nós não entendermos, nós da liderança da igreja, os pastores, presbíteros, diáconos, servos e servas do Senhor, se eles não entenderem que na vida cristã consiste em morrer constantemente, nós vamos viver uma vida escapista, eclesiástica. Estou sofrendo aqui, eu saio dessa igreja e vou para outra. Eu vou ter uma vida ansiosa, porque eu não vou parar em canto nenhum. E aí Paulo diz assim: em nós opera a morte, para que vocês tenham vida. E aqui, amados irmãos, o que descreve um dos caráteres de um pastor saudável, não são seus diplomas, mas é a sua capacidade de resiliência.
é como os ministros, é como aqueles que estão na linha de frente reagem às lutas. Eu quero dizer aos irmãos, e eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas uma das coisas que eu não consigo, que tira um pouco da minha estabilidade, é quando um casal, quando um crente, uma crente, chega para mim e diz assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu sei que a igreja congregacional não é o reino de Deus, ela faz parte do reino, mas isso mexe tanto comigo, e mexe muito mais quando eu vejo que não é uma ação fruto de oração, fruto da direção do Senhor, mas é fruto da sua própria ação e desejo do coração. E essa semana, acho que foi segunda-feira, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, fulano vai sair da igreja. Eu disse assim: não sei não. Aí disse: não, porque estava falando em sair. E aquilo bateu uma angústia tão grande no meu coração, irmãos, que eu fiquei extremamente triste. E na segunda-feira, eu passei o dia cabisbaixo. Aí na terça-feira eu vim para o culto matutino de oração. Eu acredito que foi na terça-feira. E aí estava Rafael e Raquel, vieram para o culto matutino de oração. Um casal jovem, buscando o Senhor de madrugada. E aquilo ali foi o bálsamo de Deus na minha vida. Eu disse: Senhor, uns vão. Eu queria que nenhum fosse. Outros vêm. Louvado seja o teu nome. E aí eu cheguei para eles e disse assim: olha, vocês são bálsamos. Foram bálsamos no meu ministério nessa semana. A vida pastoral é uma vida de morrer. E que nós precisamos aprender. E o apóstolo Paulo diz isso. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. O ministério é um ministério, amados irmãos, que traz consigo a excelência do episcopado, traz a graça de ver pessoas crescerem, de pessoas serem salvas, de casamentos serem restaurados, mas também, amados irmãos, é o ministério da casa do luto, é o ministério da casa do sofrimento, é o ministério da angústia, e Paulo diz: olha, sobre mim pesa o cuidado com as igrejas. A vida do rebanho consiste na morte do pastor. Falsos pastores matam, não são mortos. Falsos irmãos geram morte para o pastor. E aí ele vai fazer toda uma defesa no capítulo 11 de seu sofrimento. E é necessário que nós venhamos morrer. Certa vez, em uma reunião de pastores, havia um lago, e o lago era muito fundo, e havia uma recomendação que ninguém se arvorasse a nadar naquele açude, naquele lago que era muito fundo. Mas sempre tem um pastor mais afoito, né? Aí o pastor nadou, foi lá para o fundo. Quando ele está no fundo, dá uma cãibra na perna dele. E ele começa a gritar por socorro. Socorro, socorro, socorro. E aí todo mundo olha para um pastor que estava lá, que era campeão de natação. E o pastor deixou o camarada gritar socorro, deixou ele gritar. Quando faltou força para gritar e ele começou a afundar, o pastor mergulhou no açude, foi resgatar o colega, deu algumas braçadas, ele era muito bom nisso, e resgatou o pastor. Quando ele traz o pastor à beira, os outros colegas começaram a se indignar. Como é que você, rapaz, que camarada sem coração, você esperou tanto para salvar o colega?
ele disse assim: eu precisava deixar ele desistir dele mesmo. Porque se eu fosse resgatá-lo enquanto ele tinha força, ele ia se abraçar comigo e a gente os dois ia morrer. Então precisava que ele se permitisse ser morto, para que a vida viesse resgatá-lo. A vida cristã é assim, irmãos. Enquanto nós debatermos com as nossas ideologias, com as nossas filosofias, enquanto nós estivermos pensando que vamos salvar a nós mesmos e estivermos resistindo à morte da nossa natureza pecaminosa, o Espírito Santo não virá para nos resgatar, não virá para nos dar força, não virá para a manifestação da vida. O sofrimento, ele não é ausente de propósito. Toda dor tem um propósito. Segunda lição. Nenhum sofrimento é sem superação. Segunda lição desse texto é que nenhum sofrimento é sem superação. Quando você observa Paulo falando todas as razões pelas quais sofremos, a gente fica até meio deprimido, né? Misericórdia. Sofrimento, aí Paulo vai dizer agora o porquê ele consegue ter resiliência, ele consegue ter superação mesmo sofrendo. O que é que levava Paulo a ser tão resistente na fé? O que é que levava Paulo a ser tão forte? E agora ele começa a dar as razões da sua resiliência. Anote isso no seu coração. Algumas razões pelas quais você precisa absorver na sua mente e no seu coração para que você resista às provações e às lutas. Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A primeira razão da resiliência de Paulo é que a esperança da ressurreição dos mortos é um instrumento de consolo presente. A esperança da ressurreição dos mortos é um instrumento de consolo presente. E aí Paulo chega a dizer assim: sabe por que eu resisto? Sabe por que eu não jogo a toalha? Sabe por que eu não abro de carreira? Sabe por que eu não mando uma carta para a Assembleia renunciando do meu pastorado? Sabe por que eu não mando um tchau para Deus? É porque eu creio na ressurreição. E ele vai dizer isso, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, e por isso é que falei. Também nós cremos, e por isso falamos. E o que é que ele fala com tanta convicção? Que o Deus que ressuscitou o Filho, é o Deus que vai ressuscitá-lo no dia do Senhor. Se a sua esperança estiver somente nessa terra, ele diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A primeira causa da resiliência de Paulo, irmãos, é a esperança da ressurreição. Segunda razão, porque o sofrimento é superável. O sofrimento é superável, porque enquanto destroça o corpo, renova a alma. Versículo 16. Por isso, olha que lindo, por isso não desanimamos. Depois de abatido, depois de perseguido, depois de tanta coisa assim. Olha, sabe por que a gente não desanima? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí ele começa a dizer, amados irmãos, e ele começa agora a fazer conexões, comparações. E a primeira comparação é o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é o nosso corpo, o homem interior é o nosso espírito. As tribulações surram o nosso corpo. As tribulações mexem com a nossa estrutura, fazem cabelo cair, faz a gente ter doenças somáticas. As tribulações atacam o nosso corpo, amados irmãos, com uma violência extraordinária, mas aí Paulo diz assim, ainda que essa se corrompa, o espírito ele é fortalecido. E olha que irônico, ele usa dois verbos
simultaneamente o verbo corromper e o verbo renovar. Enquanto o corpo é derrubado, a alma é levantada. Enquanto um está sendo vencido, o outro está vencendo. É isso que a Escritura está nos ensinando. Um intérprete da Bíblia chamado William Barclay, ele escreveu o seguinte, ele diz que o mesmo sofrimento pode debilitar o corpo do homem e fortalecer as fibras da alma. Sabe por que ele encontra força? Porque enquanto o sofrimento machuca a carne, ela renova o espírito. Aí depois ele faz uma outra comparação. Olhe para a sua Bíblia. Não deixe ela não. Ele vai chegar e vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora ele faz uma comparação entre tribulação leve e glória pesada. Agora me diga uma coisa: a tribulação de Paulo era leve? Paulo lista aqui algumas listas de sofrimento. Existe uma lista no capítulo 1, versículo 8. Uma segunda lista no capítulo 2, versículo 4. Uma terceira lista no capítulo 4, versículo 8. Uma outra no 6, 4. E uma outra no 11, 24. Ele lista 5 listas de sofrimento. Foi preso em Filipos, Cesareia e Roma. Foi açoitado com varas 5 vezes. Em perigos de morte, a Escritura diz várias vezes. Perseguido em Damasco, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Corinto, chamado de tagarela em Atenas. Aí ele pega tudo isso e diz assim: é leve. Isso é besteira. Ele diz que recebeu 5 vezes uma quarentena menos uma de açoite. 39 cajadadas no lombo. Aí ele diz, é leve. O que é que fazia Paulo achar que isso é leve? Será que ele é um masoquista eclesiástico? Será que ele é aquele menino ranhento que a mãe dá uma chicotada e ele diz, nem doeu? Tem um menino que é assim? Mãe pega o chinelo havaiana. Espera aí, menino, tu vai ver agora. Tome. Nem doeu. E por dentro todo, só de ruindade. Será que Paulo é esse tipo? Não é. Ele não nega as tribulações. Ele diz que a tribulação existe. Ela é real. Ela não é uma miragem, não é uma construção psicológica, ela é real, mas a Bíblia diz que ele olhava para ela como leve e momentânea. Por que ele fazia isso? Sabe por quê, irmão? Eu só sei que uma coisa é leve quando eu sei que uma coisa é pesada. Por que eu sei que uma coisa é maneira? Porque eu sei o que é pesado. Paulo entende que a tribulação é leve e momentânea por uma razão. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele está dizendo que a tribulação dele é leve quando comparada com o peso da glória. A tribulação é leve quando ele olha para os galardões celestiais. A tribulação é leve quando ele olha para o céu, quando ele olha para a redenção, quando ele olha para a consumação, e aí ele olha para os seus açoites, ele diz, eu mereço, ele diz, é leve, isso é momentâneo, eu vou sofrer, eu vou padecer, mas eu não vou abrir mão, porque o peso de glória do futuro compensa todos os açoites do presente. Enquanto a tribulação é leve, a glória é pesada. Você já ouviu alguém dizer assim, aquilo ali é um tocador de peso. Ninguém está dizendo que ele é obeso, é que ele é um tocador o quê? Bom, aquele é um cabo de peso.
Aquela palavra teve peso. Aquela ação teve um peso. E aí Paulo diz que a glória, além de ser pesada, ela é eterna. Ela não dura um tempo. Ela não dura, amados, uma promoção de um salário ou de um emprego. Ela não dura, amados irmãos, ou ela não vem com um edital de um concurso público. A glória do Senhor não é temporária, ela é eterna, e nós precisamos da glória a Deus por isso. E se você está chorando, se você está sofrendo, compare seu sofrimento com o peso da glória eterna. Versículo 18. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Agora, ele fala da temporalidade do visível e da eternidade do invisível. Agora ele vai falar, amados irmãos, que aquilo que a gente vê passa. Aquilo que nós construímos com o fruto dos nossos esforços são passageiros, não são eternos. Não existe gaveta em caixão, já ouviu isso? Aquilo que vemos é temporário. Ló viu as campinas de Sodoma, e porque olhou e viu o visível, e foi seduzido por aquilo que ele olhou, a Escritura diz que ele ficou pobre e viúvo. Geazi viu os sacos de dinheiro de Naamã. Geazi viu as roupas festivais de Naamã, e cobiçou, e por conta disso ficou leproso. Judas olhou e viu as 30 moedas de prata de Jesus, não teve capacidade de ver o invisível, e isso lhe custou a sua vida. Se olharmos para o visível, também pereceremos. Se você olhar para o seu carro, se você olhar para o seu emprego, se você olhar para o seu contra-cheque, e focar nessas coisas, você também perecerá. Você precisa entender que só existe resiliência no sofrimento se você vê o invisível. Paulo diz que o invisível é eterno. No capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Abraão foi pai da nação porque viu o invisível, obedeceu sem saber para onde ia, abriu de carreira e foi. A Escritura diz que Moisés é um herói da fé, porque viu o invisível. Ele preferiu sofrer com o povo no deserto, a degustar dos talheres, dos pratos e dos benefícios do Egito. E aí, ele encerra o capítulo 5, falando agora de uma casa terrena e de uma casa celestial. Capítulo 5. Sabemos que se nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita não por mãos, eterna nos céus. E é por isso que neste tabernáculo gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Paulo agora vai falar sobre uma casa terrena e uma casa celestial, um tabernáculo terreno e um tabernáculo celestial. E ele, como um fazedor de tenda, ele sabia que as casas que eram cobertas com as suas tendas, ou feitas com as suas tendas, eram extremamente passageiras. Como um bom fazedor de tenda, ele sabe o que é que está dizendo.
E sabe como é que ele encontrava resiliência para superar o sofrimento? Dizendo: vai passar. Vai passar. Essa casa vai se desfazer. E a casa celestial vai aparecer. E aí ele começa, amados irmãos, a encontrar consolo em Deus. Nessas razões. Gostaria de concluir com duas verdades. Primeira verdade: o verdadeiro cristão é conhecido não pelas suas condecorações, mas por suas escoriações. O verdadeiro cristão é conhecido não pelas suas condecorações, mas por suas escoriações. É por isso que Paulo diz: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quer conhecer alguém? Entre na fornalha com ele. Quer conhecer alguém de que fibra ele é feito? Se é de palha, se é de feno, ou são de pedras preciosas, deixe o fogo da provação cair sobre ele. E aí você vai perceber se ele canta e ora como Paulo fez na fornalha, ou na prisão, ou se ele ama o presente século como Demas. Se ele vai para a igreja, ou se ele foge da igreja. Se ele dobra o joelho, ou se ele cerra os punhos aos céus. Quer conhecer alguém? Você não vai conhecer essa pessoa pelo currículo dele, mas pelo seu sofrimento. Segunda lição: uma fé que não foi provada não pode ser crida. Uma fé que não foi provada não pode ser crida. Você precisa entrar na fornalha de Deus para que toda a impureza seja lançada fora. O grande missionário Charles Studi, ele disse: não se conhece um homem por sua animação, mas pela quantidade de sofrimento verdadeiro que ele é capaz de suportar. Não se conhece um homem pela sua animação, mas por sua capacidade de suportar sofrimento. Eu confesso aos irmãos, tem alguns sofrimentos que passei, que eu olho hoje para trás, e eu digo: eu não sei como eu aguentei. Tem algumas coisas que eu olho para trás, e eu digo: Senhor, eu não sei como eu aguentei isso. Eu não sei como eu superei isso. Eu não sei como eu atravessei esse mar vermelho. E ao mesmo tempo sou corrigido, porque enquanto o meu corpo morria, o meu ego falecia, o meu espírito era vivificado, a minha alma era renovada, porque Deus é que faz isso. Portanto, meus irmãos, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e também em Jesus, pois na casa dele há muitas moradas. Vamos orar? E eu queria orar por você, quem sabe está passando por um baita de um sofrimento. E está dizendo assim: Senhor, me ajuda. Está dizendo assim: Senhor, não. Senhor, está dolorido. Eu quero orar por você. Então feche seus olhos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, dar-nos graça, porque não é fácil passear na fornalha, não é fácil cantar na prisão, não é fácil dormir, Senhor, no cárcere,
mas no Senhor nós vamos fazer isso. Então quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão vermelhinhos pelo fogo, e quem sabe já existe mais cinza do que brasa. Eu quero te pedir, Senhor, ajuda-nos, dá-nos resiliência, livra-nos dessa teologia barata, pirata, da prosperidade, onde crentes não sofrem, não padecem. E aqui nós vemos que existe toda um propósito soberano no sofrimento, que é para que o nosso espírito seja vivificado, para que Jesus seja pregado, para que, ó Deus, a nossa natureza seja derrubada, para que, ó Deus, a excelência venha ser evidenciada não como um atributo do vaso, mas do tesouro que está nele. Então toma, Senhor, meus irmãos, minhas ovelhas que sofrem, e se necessário for, o meu sofrimento, Senhor, para a vida deles. Dá-me força, Senhor. Dá-me graça. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido comigo, meu Pai, como me prometeste lá em Macaparana, há tantos anos atrás. Se o meu sofrimento promover a edificação, Senhor, desse rebanho, eis-me aqui, Senhor, porque eu sei que o Senhor estará comigo, porque eu sei que o Senhor estará atravessando o rio comigo, o Senhor estará me dando força, ó Deus, na fornalha. Eu quero te pedir, Senhor, toma os meus irmãos e as minhas ovelhas em tuas mãos, aquele que estão fraquinhos, não estão conseguindo mais andar, que estão magoados, feridos. Toma aqueles casamentos, Senhor, que estão, ó Deus, com a carta de divórcio no bolso, que vivem de aparência. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ajuda essas pessoas a permitirem a morte das suas naturezas pecaminosas. Ajuda estes, ó Deus, a deixarem de se debater no açude e que venham permitir ser resgatados pela ação do Espírito. Toma, Senhor, aqueles que estão fraquinhos na fé, que não têm ânimo para vir à tua casa, que não têm disposição de vir à tua casa, Senhor amado, dá força a estes. É assim que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.